Fala pessoal aí, tranquilidade, certo? Então hoje eu tô vindo aí para mostrar um ambiente, certo? O software que a gente vai utilizar para programação do PLC 300, né? Muitos podem já conhecer esse software, então é esse software aí que é que é onde a gente vai fazer a programação usuário, né? Depois fazer o download, né, para o CLP tranquilamente, certo? Então, o pessoal que foi para a aula prática ontem, certo? Então, aí conheceu esse software aqui, né, da WPS, né, que é a VEG Programming, né, o ambiente de programação do PLC da VEG. Tranquilo? Então o pessoal já teve esse primeiro contato. Então estou passando aqui só para mostrar para vocês como abrir, como criar uma nova configuração, né? Caso queira, né, já dar andamento ao projeto de vocês, né? Que vocês vão chegar no momento, né? Que vocês vão ter que desenvolver o Ladder. Mas tranquilo, pessoal, não precisa se preocupar, né? A gente está dando andamento, né, às aulas lá na parte teórica, né? Vou chegar, né, mais em ênfase, né, apresentando para vocês a linguagem Ladder, né? Como identificar, tranquilo, mas também nada, podem segurar vocês, de curiosidades, de, ver o ambiente. Então aí eu disponibilizei esse software, né? Então basta aí, ó, instalar, né? Geralmente às vezes dependendo aí da configuração do computador, ele vai pedir para instalar, né, um Java, o Java 1.7, né? No caso da minha situação aqui, eu tive que baixar para me conseguir abrir esse programa. Certo? Então, depois de baixado aí, dá um duplo clique aí no WPS VEG, certo? Então, o ambiente de programação, né, do PLC da VEG, né, que é o próprio, né, o PLC que nós iremos trabalhar. Então, aqui a gente abriu o ambiente, certo? O que é a primeira coisa a se fazer, pessoal? Ó, vem aqui no mais, tá vendo aqui, ó, mais. Então, nova configuração, certo? Você vai dar o nome da configuração, o nome, vamos colocar aula 1, certo? Nome do recurso, vamos chamar de aula 1 também. Então aí só dá um próximo, certo? Olha lá, está pedindo para um acesso aqui do Java, né? Vou permitir. Aqui ele vai entrar nesse ambiente de gerenciamento de comunicação. Aí no caso aqui, precisa ter o software, né, no caso se vocês instalarem, né, quiserem realizar a comunicação, né, do seu próprio computador pessoal, né? Então aqui a gente instala o drive, certo? Que tá na pastinha também de drive lá. Aí vocês vão entrar nessa parte de gerenciamento de comunicação e vocês vão dar um testar aqui, né, a hora que vocês estiverem, né, com a comunicação, né, com o USB, né, do PLC ligado no computador, ele automaticamente já vai encontrar aqui, né, essa porta USB que é a porta da VEG. Certo? Então no caso aqui eu não estou com PLC, também não instalei um drive, mas basicamente só para mostrar a vocês, né, como mexer nesse ambiente aqui. Então beleza, aqui eu dou um próximo, né, depois de ter feito isso, na conexão USB, né? Então a versão do nosso PLC aí é 1.75, certo? Aí a gente coloca finalizar. Finalizou, pessoal, bacana, né? Abriu aqui para mim essa aba aqui. Então abriu essa aba, o que a gente vai fazer agora, ó? Apertar o mais, aperta o mais aqui, certo? Entra em Ladder, né? Diagrama de Ladder, certo? E aqui My Ladder, dá um duplo clique aqui, ele vai abrir o ambiente, né, de programação, certo? Aqui a nossa, né, programação usuário. Então deste lado aqui tem várias ferramentas, que a gente pode utilizar, né, no Ladder. Né, aqui estão nos nossos inserir contatos, né, contatos abertos, contatos fechados. Só que lembrando, né, que a gente vai ver mais a fundo isso daí, né, vou entrar mais com calma nessa parte, mas antecipando, né, para o pessoal por curiosidade, caso queira, né, desenvolver um ladder, né, o ladder do projeto. Então aqui no contato aberto, né, a gente tem que tomar cuidado, às vezes ele vai apresentar uma lógica inversa, certo? Como assim lógica inversa? Né? Uma lógica inversa, né, de acordo com o circuito elétrico que você esteja analisando. Né? Às vezes tem um contato aberto no circuito elétrico, mas não necessariamente, né, você vai utilizar um contato normalmente aberto aqui. Então basicamente, né, essas aqui são instruções o que?
de esse contato aberto, mas como o ciclo de scan que a gente aprendeu, então ele vai ficar num constante, né, constante varredura, né, na entrada digital do CLP, certo? Então se eu usar aqui, né, esse contato aberto, né, que é do tipo booleano, que assume o valor de 0, né, ou 1. Certo? Então ele vai examinar a entrada, né, nesse ciclo de scan, se a minha entrada digital, no caso vamos colocar aqui um contato aberto, certo? Lembrando que o PLC 300 ele tem que, né, as entradas DI1 até a DI8, certo? Para indicar o que? Né, para indicar, né, o D de digital, o I de entrada, certo? E o 1 é o endereçamento, né, dessa entrada aí. Então dou um Enter. Então aqui eu tenho a primeira entrada digital, certo? Essa entrada digital eu chamei ela de DI1. Então aqui o que ele vai fazer com esse contato? Esse contato, né, normalmente aberto aqui, mas ele, na verdade, a gente instrui ele da seguinte forma. Ele vai examinar o cartão de entrada, vai examinar a entrada DI1, se está em nível lógico o quê? 1, certo? Examine-se se a minha entrada digital 1 está em nível lógico 1. Se a minha entrada digital estiver chegando corrente elétrica, né, a tensão ali na entrada DI1, então aqui essa linha vai ser habilitada e consequentemente acionando uma, né, vamos colocar uma saída digital, né, que podemos chamar aí de bobina, certo? Então ele vai acionar uma saída e as saídas do, né, do PLC 300 ele entra como D, né, como digital, né, O de saída, né, de out, e 1 aí até, né, dependendo da configuração do CLP, só dá um Enter. Então aqui está um ladder simples, o que ele vai entender? Quando, né, tiver a minha entrada digital tiver em nível lógico alto, certo? Eu estou mandando 1 ali, ele recebeu a tensão na entrada digital. Opa, ele examinou se está em 1, né, ele vai habilitar aqui e consequentemente vai acionar, né, a sua saída. Certo? Então aqui tem essas bolinhas aqui, ó, essas bolinhas para indicar o que, né? Onde você vai colocar o próximo, né, o próximo contato aí. Certo? Então, ó, eu quero colocar aqui, né? Então, se eu colocar a bolinha vermelha aqui, se eu acionar, colocar mais um contato, ó, ele vai, né? Vamos chamar uma DI2, a entrada digital 2 aí, né? Ele vai colocar do lado. Eu quero colocar em paralelo, pessoal. Então, vocês vão ter que colocar a bolinha aqui, né? E acionar aí, colocar, né, em paralelo. Vamos chamar uma outra variável, a DI3. Mas esse aqui é somente, né, o básico, mostrando para vocês como é o ambiente, né? Não se precipitem, né? Na verdade, sim, não fiquem apavorados, né? Muitos já conhecem, mas eu estou mostrando o ambiente que o pessoal pediu, né, para fazer uma gravação aí, né, referente, né, como configurar, né, como criar uma nova configuração. Beleza, pessoal, ó, criei um ladder, certo? Esse ladder vai estar relacionado a um controle ali né, de um equipamento, certo? Né? É relacionado a um circuito. Tranquilo? Então beleza, né? Basicamente isso. A gente tem aqui agora o que, né? A gente, toda vez que a gente criou um ladder, a gente vem aqui, ó, construir recurso, certo? A gente aperta F7. O que ele vai fazer isso daí? Né? Ele vai criar um recurso, certo? Ele criando um recurso, ele vai, né? Vai pedir se vai estar criptografado. Ele vai fazer o que? Ele vai compilar esse programa, né, para ver se existe algum erro, né, alguma coisa. Depois é somente fazer o que, pessoal, né? Clicar aqui em download, né? Clicou em download, né? Ele vai abrir as opções, só dá OK, 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 certo? Não vou fazer o download porque eu não estou conectado, né, com o PLC. E depois de feito o download, pessoal, para ver o que, né? Fazer o teste prático lá, né? Para monitorar, conectar, a gente conectar o dispositivo para monitorar, né, online aí em tempo real, né, as atividades, as entradas, né, e acionamento de saída. Então só clicar aqui em conectar dispositivo depois de ter feito o que? Criou o ladder, certo? Construiu o recurso, depois faz o que? Faz o download, depois do download é só fazer o que? Conectar o dispositivo. Certo? Então aqui, né, seria esse ambiente do, né, do VEG. Só que aqui, vocês vão conseguir fazer essa simulação somente quando vocês estiverem, né, conectado com o PLC, né, da instituição. Então aqui eu vou apresentar um outro software para vocês também, pessoal.
que é o que? É o Zélio Software que eu disponibilizei para vocês. Que o bom desse software é que você constrói o ladder, certo? E ainda faz o que, né? Vocês conseguem simular aí, certo? Então, baixa lá, instala, né? O programa não é pesado, então ele vai abrir o ambiente aqui, né? Vai pedir para registrar, não precisa registrar, né? Criar um novo programa, né? Aqui os tipos de CLP, né? Os módulos do CLP. Então eu tenho CLP aí de um pouco de grande porte, né? Com 26 entradas, né? E 26 saídas. Então aqui vamos pegar um CLP aqui, né? Tem CLP que vai ter IHM, certo? Tem uns que não. Então vamos pegar aqui, né, esse CLP mais simples, né? Aqui eu vou querer o quê? Ah, eu quero com um CLP com entrada 24 volts, né, com 6 entradas digitais, certo? Ele não possui nenhuma entrada mista, né, digital analógica. Ele tem que 4 saídas a relé. Tem o ecrã, né, que é o teclado, né? Então, aqui a referência, né, o tipo do módulo. É só clicar aqui, certo? Clicar em avançar. Pronto, né? Ele abriu aí pra gente, né, o ambiente, né, de programação. Então aqui a gente tem as seguintes, né, situações. Aqui a gente tem as entradas digitais, né? O Zélio ele trabalha com umas entradas o que? I1, I2, I3, I4, I5 e 6, porque nesse CLP ele possui 6 entradas aí. Então aqui, né, vocês vão fazer o que? Vamos criar o ladder aqui, ó. Eu quero usar a entrada I1, ó. Então vou, clico e arrasto aqui. Às vezes, pessoal, vocês vão aparecer o que, né? Vai estar nessa opção para vocês aqui, que na hora que vocês pegar essas entradas, né, ele vai dar como, né, um circuito elétrico, contatos elétricos aí. Então, para mudar isso daí, você vem em visualização, né, em símbolo de ladder, certo? Então, clicou, arrastou, certo? Ó, aqui, né, aqui próprio está dizendo, aqui são os contatos, certo? São os elementos de entrada, né, as entradas digitais. E a bobina a gente considera, ela é, né, o que, né? Ela é uma saída digital. Então a saída, pessoal, está aqui como K, certo? Então aqui, né, a gente tem aqui, a gente vai utilizar por enquanto que esse aqui é o contator, certo? Então que isso aí seria a ativação dessa bobina, né? Clicou, arrastou lá. Depois faz o que, ó? Vai ligando as linhas, né, para dar uma continuidade lógica, né? Lembrando lá que eu expliquei na aula prática, certo? O ladder, a varredura dele é o que? Da esquerda para a direita, né? E de cima para baixo aí, certo? Mas também falei, não se preocupe, eu vou entrar com esses detalhes, a gente vai ver um pouco mais a fundo, né, sobre, né, as linguagens em ladder em si, né, ver um pouco mais sobre o que é examine-se 1, examine-se 0, né, esses contatos aí que a gente diz entre aspas, que é o contato aberto, né, e o contato fechado aí. Então beleza, agora faz o que? Ó, aqui eu tenho o ambiente de edição, aqui ó, simulação, cliquei em simulação, dou um run, né, para a gente ligar a simulação. Então aqui está girando, está em simulação. Então o que significa o quê? O que ele está examinando a entrada digital A1? Então eu tenho uma chave conectada, né, uma botoeira conectada na entrada digital desse CLP. E ele está examinando o que? Se essa entrada I1 está em nível lógico o quê? Nível lógico 1. Examinando se a entrada I1, né, está em 1, né, em nível lógico alto aí. Então, como ele vai examinar essa entrada, né, examine se está energizada a minha entrada digital I1, né, ele não está energizado, porque eu estou com o contato aberto, então aqui está a condição falsa. Então, a partir do momento que eu aciono ela, tá vendo, ó? Ele vai examinar, né, através do ciclo de scan, ele vai ver aqui, né, acionei, certo? Opa, examine se está, né, a minha entrada digital está energizada. Então está energizada, né, ele dá continuidade lógica e acionando a minha saída, né, consequentemente acionando aí a nossa saída aqui, como no caso uma lâmpada, vamos dizer. Então é basicamente isso, né? Esses aí são os dois ambientes, estou mostrando para vocês, né? Agora basta aí vocês, né, quiserem conhecer mais um pouquinho até eu chegar, né, no momento de proporcionar esse conhecimento sobre essa linguagem ladder para vocês, certinho? Então espero que vocês aí, né, tenham compreendido, né? Então bons estudos a todos aí e até a próxima.